Quero compartilhar com a igreja Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Marcos 5, 25. Marcos 5, 25 fala de um texto que todo mundo aqui conhece bem, que é a mulher com fluxo de sangue. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Vamos ler todos juntos esse último versículo? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Feche todos os olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua palavra e eis aqui o teu servo. Que o Senhor fale nessa noite aos nossos corações, porque sei que o Senhor está ministrando nesse lugar ao coração de cada um que entrou por essas portas. O Senhor nos trouxe aqui por um propósito, por um objetivo, e cremos, como profetizei quando abrimos este culto, que profetizei que será uma noite de bênção e que o Senhor transformará vidas nesse lugar. Porque eu creio, Senhor, que há poder na tua palavra, que há poder no teu nome. Portanto, Senhor, não posso simplesmente acreditar que o Senhor vai falar e nada vai acontecer. Eu creio, Senhor, que algo sobrenatural está acontecendo da sua maneira, do seu jeito nesse lugar. E que cada vida que o Senhor tem trago aqui, o Senhor está aperfeiçoando, aprimorando do seu jeito e da sua maneira. Eu creio nisso. Eu creio que tem milagre acontecendo em nosso meio. Fale conosco nessa noite, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode, por favor, se sentar. Em nome de Jesus. Pois bem. O texto de Marcos 5, 25, ele começa falando de uma mulher que passou durante 12 anos tentando resolver a sua cura. Quando a gente lê esse texto, a gente não tem noção do que aconteceu com aquela mulher. Em Levítico, a Bíblia fala de como era uma mulher nos seus dias normal, no seu fluxo de sangue. Em Levítico, Deus vai falar sobre a mulher
E quando ele conta sobre a mulher, ele vai dizer que toda mulher que entrasse naquele período, no período menstrual, ela tinha que se ausentar, ir para algum lugar, porque ela é tida como impura. Ela não podia ter contato com as pessoas. Então ela, quando entrava naqueles dias, ela se apresentava ao sacerdote, o sacerdote testificava, ela oferecia ali um sacrifício. Então ela ia agora para um lugar determinado, separado durante os dias da sua menstruação. Quando terminava aqueles dias, ela voltava para o sacerdote e ele então oferecia mais um sacrifício e era liberado. Era desse jeito. Imagine só, quando ela entrava naqueles dias, ela dizia: "Tê logo ao seu marido, daqui a uma semana eu estou de volta. Tê logo aos seus filhos, daqui a uma semana estarei de volta." O pai agora se responsabiliza pelos filhos, pelo trabalho de casa, e a mulher agora vai para um lugar separado, porque ela não podia ter contato com as pessoas. Ela era tida como impura, entende isso? Essa era a lei do Senhor no livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro de muitas leis, regras que Deus dá ao povo, e essa é uma delas. Quando a gente lê a respeito dessa mulher, a gente não tem noção de como foi durante 12 anos a vida dessa mulher. Isso é, a mulher entra naqueles dias, imagine só, ela então diz para o seu marido até logo, para os seus filhos até logo, e ela vai agora para um lugar separado. Agora ela espera 1, 2, imaginando que no 7º dia ela voltaria para o convívio da sua família. Mas olha, passa uma semana, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 12 anos. E durante 12 anos não foi só ter um fluxo de sangue, não foi só estar enferma, foi com 12 anos não ter contato físico nenhum com ninguém, nem com a sua família. Aquela mulher passou dias terríveis. Dizem que não havia misericórdia para essa mulher. Essa mulher estava diante da lei. A lei estava sendo cumprida na vida dela. 12 anos, não estamos falando de uma semana, não estamos falando de um mês. E não era só contato com o seu marido e com a sua família, era com todos. Ninguém podia, todas as pessoas estavam proibidas de ter contato com essa mulher. Imagine isso. A enfermidade daquela mulher ao longo dos anos não era só física, agora era psicológica, era emocional. E ela então, durante os 12 anos, ela tenta, com todo o dinheiro que ela teve, que o seu marido trabalhou para conquistar, agora ela então paga médicos. E ela paga médicos, e marca consulta, e paga médico, e gasta todo o seu dinheiro. Quando o seu dinheiro acaba, que não tem mais de onde tirar dinheiro, ela começa a vender os seus bens. Ela começa a vender tudo que ela tinha, porque até então a esperança dela seria em cima daqueles que estudaram para isso, que se prepararam para esse tipo de enfermidade. Mas, deixa eu te dizer aqui algo que o Senhor muito me fala. Ninguém pode nos ajudar. Ninguém pode resolver a minha e a sua vida, ninguém. Nós somos aqueles que damos conselhos, mas resolver o que você está passando, eu não consigo. A gente aqui diz uma palavra profética, a gente aqui levando suas mãos, como foi ministrado aqui durante os louvores, você será, você terá, mas eu não posso fazer nada na sua vida. Nada que eu fizer, nada que eu falar, vai fazer um milagre em você. E eu vou te dizer uma outra coisa. Essa igreja não pode fazer um milagre na sua vida. Mas Deus pode. Ele pode todas as coisas.
Escute, não há nada impossível que Deus não possa fazer na sua vida. Aquilo que você já tentou, é porque você tentou na maneira errada, você apontou para o alvo errado. Aí chega uma hora, depois de tudo que a gente já tentou na nossa vida, a gente deixa Deus por último, onde Ele deveria ser o primeiro. Se Deus fosse o primeiro na sua vida, você não tinha passado o que você tem passado. Se Deus fosse o primeiro lugar na sua vida, o primeiro a você pedir socorro, você não estava passando o que tu tem passado. Você não tinha sobre você as feridas que tu tem, porque Deus sempre foi o último. Mas sabe, como aquela mulher, Deus foi procurado 12 anos depois, mas não tem problema quanto tempo você deixou para procurar Jesus. A grande questão é que Ele vai entrar na história da sua vida para fazer um milagre. Não importa se foram 12 anos, se foi 1 ano, se for 10, se for 20 anos, não interessa quantos anos você deixou para procurar Jesus, não interessa. Há uma nova história que Deus quer fazer na sua vida. É uma história linda e maravilhosa, de cura, de sobrenatural, uma nova história Deus está escrevendo na sua vida, como fez a vida daquela mulher. 12 anos passando aquela luta, mas eu quero compartilhar aquilo que nós podemos aprender com essa mulher. No capítulo 5, no versículo de número 7. Versículo 27. Deixa eu ler aqui. Versículo 27. O texto diz assim: e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Esta mulher, ela estava em algum lugar na sua casa, o texto não diz, mas ela ouviu falar de Jesus e ela decidiu no seu coração ir aonde Jesus estava. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas o milagre tem um lugar. Tem um lugar do milagre. Essa mulher decidiu ir aonde Jesus estava passando. O Jesus que nós buscamos nesta noite está aqui nesse lugar. Tem estado aqui nesse lugar. Existe um lugar. A irmã que está ali atrás passou por mim ali e disse: eu precisava estar no culto hoje. Né? Não foi isso? Ela estava na sua casa, Deus incomodou ela e ela disse: eu preciso estar no culto hoje. Porque nós precisamos decidir estar no lugar do milagre. Essa mulher, ela tentou de tudo na sua vida, mas um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando num determinado lugar e ela determinou aqui: eu vou para lá, porque lá é o lugar do meu milagre. Existe um lugar, e esse lugar, como foi ministrado aqui, você precisa sair do barco para experimentar o sobrenatural de Deus. Semana passada, eu vi aqui a Deise e o Gabriel chegando ali com a bebezinha, com frio. Estava de carrinho não, né? Estava só de coisa. Eu disse para eles assim, quando eu olhei, o meu coração me inflamou. Eles moram lá no trevo. Eles vieram andando de lá. E no meu coração inflamou. Eu disse para ele: vocês não têm ideia de como vocês vão ser abençoados.
Porque o seu sacrifício não é em vão. O seu sacrifício não é em vão. Você está saindo da casa e dizendo assim: tem um lugar do milagre. Tem um lugar onde eu vou ouvir a palavra. Tem um lugar onde eu vou receber um abraço. Tem um lugar onde eu vou receber oração. Tem um lugar do milagre. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair do meu conforto e vou buscar o meu milagre. A primeira decisão desta mulher foi sair da sua casa e entender que eu precisava ir aonde Jesus estava passando. Jesus está passando nesse lugar. Esse lugar tem sido um lugar de milagres. Esse lugar tem sido um lugar onde Deus está pegando os desanimados, os fracos, e estão levantando, estão fortalecendo. Olha aqui Maria com as crianças dançando. Olha o que Deus está fazendo. Deus está levantando gente, fortalecendo gente. Aqui é lugar de gente desanimada, sim. Aqui é lugar de gente fraca, sim. Mas vão se fortalecer na palavra do Senhor. A decisão desta mulher precisa ser a nossa decisão todos os dias. Tem culto hoje. Eu vou sair da minha casa e vou para o lugar do meu milagre. Você pode dizer amém? A segunda coisa que eu aprendo: quando aquela mulher, no versículo de número 30, versículo 30, Jesus é tocado por essa mulher. Logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E em seguida os discípulos disseram aos seus discípulos: vê que a multidão te aperta, diz: quem me tocou? É uma resposta mal criada essa. Tem um monte de gente tocando. Olha quanta gente tem aqui. E o Senhor está me perguntando quem me tocou? Aquela mulher estava durante 12 anos perdendo sangue. Aquela mulher estava fraca. Aquela mulher não tinha força como eu e você temos. Nós temos força porque se eu e você estamos aqui nesta noite é porque ainda há fogo no altar. Você pode estar fraca espiritualmente. Você pode ter vivido um momento da sua vida mais forte do que hoje, mas tu ainda tem força. A força, o pouquinho que tu tem, é o suficiente para tu ter dito: eu vou para a igreja adorar o Senhor. E tu veio, ainda tem fogo no altar, ainda não está terminado não. O diabo não venceu não. O diabo não venceu a sua vida e ele não vai vencer, porque tu tem força. Deixa-me te dizer aqui uma palavra profética: o pouco de força espiritual que você tem é tão grande que se tu levantar as suas mãos na sua casa, na sua família, demônios cairão por terra. Aquela mulher estava cansada, mas havia muita dificuldade para ela chegar até Jesus. Imagine só, irmãos, chegar até Jesus não era fácil. Havia em volta de Jesus um povo que ia atrás de Jesus pelo que ele fazia. Quem queria seguir a Jesus, se estava com fome, Jesus transformava pão e peixe e a multidão comia. Quem não queria ir atrás de alguém assim? Havia uns curiosos que queriam ir atrás de Jesus para ver o que ele fazia. Quem não queria? Então havia uma multidão que queria chegar até Jesus. Os discípulos estão dizendo aqui: essa multidão te aperta. Olha, essa mulher, ela tinha que chegar até Jesus, mas ela botou um objetivo de chegar até Jesus. E sabe, e ter relacionamento com Deus tem muitas coisas que nos impedem. E os nossos maiores impedimentos, às vezes, não é os que estão longe de Jesus, é os que estão perto de Jesus. Porque você vai ouvir vozes que te impedem a prosseguir. Desanima. Tua igreja é muito falha.
fique em casa. Não é assim? Para que você vai? Olha o teu problema. Irmã, fique em casa orando. E além das dificuldades externas, existe a dificuldade interna, no meu emocional. O meu emocional está dizendo para mim mesmo, não vai. O meu emocional está dizendo assim, as minhas decepções, o meu emocional está dizendo para mim mesmo assim, igreja é tudo a mesma coisa, vou para quê? As pessoas em nossa volta não estão dando uma palavra de ânimo para você prosseguir. Todos os dias tem fofoca no nosso ouvido para você desanimar. A gente dá aqui uma palavra de ânimo para alguém, ela vai para casa, tem 20 pessoas ligando, dizendo, vai para quê? Fica aí, porque ela perdeu e ela quer que você seja um perdedor também. Todos os dias, mas sabe o que aquela mulher fez? Se eu ainda tenho um pouquinho de força, eu vou continuar caminhando até Jesus. Aquela mulher tomou uma decisão para ela, sabe por quê? Porque a experiência que tu teve não é a mesma que eu vou ter. Você teve uma experiência, ela é sua, mas comigo não é diferente. Comigo não é como você. A experiência que eu vou ter não é baseada em pessoas, é baseada em Cristo Jesus. Porque uma coisa que nós precisamos entender é como aquela mulher entendeu. Não há pessoa perfeita seguindo Jesus. Quem acha que vai seguir a Jesus e não vai ter entendimento, sabe quem disse a multidão de aperto? Os discípulos, que em outros textos provavelmente deve ter dito. A multidão, tem gente pra caramba aqui, melhor você esperar lá fora. Mas aquela mulher determinou no seu coração, a minha experiência com Deus é a minha experiência com Deus. O segredo de uma experiência, de experimentar o sobrenatural, é continuar. Tem multidão? Eu vou continuar. Tem gente empurrando? Eu vou continuar. Eu estou desanimado? Estou, mas eu vou continuar. Você pode dizer amém? Amém. Versículo 28. Versículo 28 está dizendo, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, chorarei. Essa mulher, ela tocou em Jesus, como todo mundo tocou. Todas as pessoas que estavam em volta de Jesus tocaram em Jesus, sim ou não? Sim. Essa mulher tocou em Jesus também? Tocou. É por isso que os discípulos ficaram em dúvida. Como assim quem me tocou se tem uma multidão te tocando? Mas não é como só vir para a igreja, como vem. A questão não é tocar, é como toca. Entenderam, irmãos? Todos que saíram da sua casa, saíram para vir na igreja. Está todo mundo aqui. Agora, é como você toca, que depende de como você vai sair. É como você veio, que depende de como você vai sair desse lugar. Não é como você veio. Não é vir de qualquer maneira. Aquela mulher tocou como todos tocaram, só que a intenção no seu coração era outra. E ela não saiu de casa por sair. Ela saiu com um propósito. E quando se sai com um propósito, se toca com um propósito. O problema é que às vezes a gente sai da nossa casa para ir para a igreja, é mais um culto, é ir de novo para a igreja. Mas nós precisamos aprender a sair com um propósito. Eu só saio daquele lugar quando o Senhor me abençoar.
Eu vou para a igreja hoje, Senhor. Hoje, irmão, escuta, pode ser mais um domingo, como todos os domingos que você vem, porque a questão não é vir, é como vir. Você pode vir para a igreja e não faltar nenhum culto, mas isso não faz a diferença. O que faz a diferença é propósito. Senhor, eu vou para o culto hoje, mas eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha casa. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha família. Eu preciso de um milagre. Jesus, eles estão indo na igreja hoje para te adorar, mas eu preciso de um milagre. Propósito. Às vezes a gente se perde no meio do caminho e esquece o propósito. Esquece o porquê estamos aqui. Aquela mulher tocou, mas ela tocou diferente de todos os que tocaram em Jesus. Ela tocou com propósito. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Nós estamos nos perdendo. Nós estamos, se deixarmos, se nós não, a gente vai se perder. Porque a gente vai estar em todos os cultos. Vamos até dar alguns glórias a Deus. Vamos até dizer alguns aleluia. Vamos até dizer alguns glorificados seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos perder o propósito pelo qual nós viemos. Nós viemos para tocar em Jesus. Nós viemos nesse lugar para querer exigir de nós uma intimidade maior do que domingo passado. Eu quero nesta noite uma intimidade maior do que quarta-feira quando eu estava aqui. Eu não quero glorificar da glória a Deus porque alguém está dando, é porque algo dentro de mim está fluindo. Porque senão ao longo dos anos nos tornaremos técnicos e aí seremos tomados pela frieza espiritual. Propósito. Aquela mulher colocou no seu coração, antes de tocar em Jesus, antes de chegar até Jesus, ela disse assim consigo mesma: se eu tão somente tocar. Ela estava profetizando antes de chegar no lugar. Se eu tão somente tocar, isto é, quando eu chegar lá, quando eu tocar em Jesus lá, eu vou ser curada. Ela estava profetizando para a vida dela antes de sair da onde ela estava. Porque o culto e o propósito não começam na igreja. Começa quando tu sai de casa. Se tem propósito, se tu sai com um propósito, tu não sai da mesma maneira que você entrou por essas portas. Porque o Jesus desta palavra é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Porque a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3, reunidos no meu nome, eu estarei. Jesus está nesse lugar. Quando escreve nisso, levante sua mão e diga glória a Deus. Jesus está nesse lugar. O mesmo Jesus que essa mulher tocou está aqui, mas a questão é: eu e você, com qual propósito tu veio? Com qual propósito você está aqui? O Jesus que curou aquela mulher, ele ainda faz milagre, ele ainda cura. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O que vai... Salmo 173, ele diz algo muito poderoso. Eu vou ministrar no congresso de louvor, dia 15. E fala sobre um levita chamado Asaf. Asaf era um levita da casa do Senhor. No Salmo 73, a gente ouve dele algo terrível. Ele diz: quase que eu me desviei. É isso que ele diz. Porque ele não consegue entender, enquanto ele está prosperando, ele está passando por luta financeira. Ele não consegue entender isso. Chamado pelo Senhor da tribo de Levi, levita. Ele está lá, Asaf era o único que podia levar a arca da aliança nos ombros, ninguém mais podia.
Era os únicos que podiam. Agora ele está passando por dificuldade. Aí pronto, confusão na cabeça dele. Sou levita, Deus me manda cuidar do tempo, cuidar das coisas do Senhor. O ímpio está prosperando. E o ímpio ainda olhava para ele, ainda zombava dele. Onde está o seu Deus? Sabe o que acontece com Asaf? Ele diz assim: quase que os meus pés se desviaram da fé. Quase que eu me desviei. Asaf. Ele escreveu 10 salmos, usado pelo Senhor. Os salmos que a gente glorifica hoje, Asaf escreveu do 73 ao 83. 10 salmos Asaf escreveu. Na inauguração do templo de Salomão, Asaf estava lá, irmão, a Arca da Aliança aqui, do Santo dos Santos, e ali estava Asaf tocando. Asaf agora passa por um momento difícil, mas a palavra de Deus diz, quando Asaf começa a contar do Senhor, eu não entendo isso. Aí a Bíblia diz assim: até que Asaf entrou no Santo dos Santos. E tudo mudou. Até que ele entrou. Mas como assim? Os que podiam entrar no Santo dos Santos era ele. Ele fala como se nunca tivesse entrado. Até que eu entrei no Santo dos Santos. Como assim? Só quem podia entrar no Santo dos Santos era o levita, os da tribo de Levi, para ministrar louvores. E Asaf era um ministro de louvor, irmão. Asaf não cantava, ele ministrava. A Bíblia diz que Asaf era um profeta, só que ele profetizava com melodia. Agora Asaf, o texto está dizendo até que eu entrei no Santo dos Santos. Como assim? É porque naquele dia, de todas as vezes, é como se ele viesse no escudo, segundo e quarto, mas teve uma quarta-feira que o negócio foi diferente, sabe? Então não é ouvir, é a entrega de um dia vai ser diferente. Vai ter um dia que Deus vai te pegar, irmão, vai te pegar pelo laço, tu vai tentar fugir, mas não vai conseguir fugir, porque aquele dia é um dia que Deus marcou contigo. Tu pode tentar fugir, mas aquele dia vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele dia saiu virtude do Senhor. Naquele dia saiu o poder de Deus. Aí eu te pergunto, Deus é o mesmo, sim ou não? É o mesmo. Jesus é o mesmo, sim ou não? Jesus é o mesmo desse dia que essa mulher tocou, isso é o poder dele, é o mesmo hoje. Ainda há nele poder e virtude para sair dele, mas a questão é que ninguém está tocando nele com fé. Ainda é o meu Jesus, ainda está vivo, eu sei, porque eu falei com ele hoje, ele me sustenta. Ele tem sustentado a minha casa, ele tem sustentado a minha vida, ele ainda é o mesmo, ainda continua saindo poder e virtude nele. Mas a questão é, quantos vieram aqui para tocar nele? A questão é como você vê. Entende? Que Deus é o mesmo e você que está se transformando? Você está perdendo a fé? Você não acredita? É tu. Porque nós precisamos entender que nós precisamos estar no lugar que Jesus está e ser inconformados. Eu não saio daqui nesta noite sem que eu veja sair poder e virtude de Jesus. E Ele está disponível para fazer algo sobrenatural aqui nesta noite. Ele está pronto para fazer algo sobrenatural na tua vida. Mas a questão aqui é você. Não é Jesus. Ele está nesse lugar, eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. Jesus está aqui nessa noite. Versículo 33. Estou terminando. Versículo 33. Olha aqui, então a mulher
que sabia o que lhe tinha acontecido, isso ela foi curada. Temendo e tremendo, aproximou-se e o quê? E prostrou-se diante dele. Depois que essa mulher foi curada, que ela entendeu que não foi o médico que curou ela, que ela entendeu que não foi o dinheiro, que ela entendeu que não foi tudo que ela vendeu que curou ela. Quando ela viu que foi Jesus, imediatamente ela fez o quê? Se prostrou. Entende? Se prostrar é gratidão. É quando você olha, ó irmão, você que está aqui nessa noite, a tua vida é um milagre. Tudo que tem acontecido na sua vida é Deus quem tem feito. Agora a questão é se você tem se prostrado em gratidão. Porque todo mundo diz, não, minha vida é uma bênção. Não foi Deus que faz isso. Só diz, mas não se prostra. Porque se prostrar é gratidão. Eu me prostro diante do Senhor, porque eu reconheço que só o Senhor é Deus. Essa mulher ela reconheceu que o milagre que aconteceu com ela não foi obra das suas mãos e nem das suas possibilidades financeiras. Tudo que eu e você temos, se nós acordamos pela manhã, é Deus quem nos deu o fôlego de vida. Tu vai trabalhar amanhã? Está planejando, né? Deus que abriu as portas. É Deus que tem feito tudo, tem que te dar saúde, porque você pode planejar e ir trabalhar amanhã, mas se tu estiver enfermo, tu não vai em lugar nenhum. Se tu estiver doente, tu não vai em lugar nenhum. Se o teu trabalho depende das suas mãos e dos seus braços, deixa eu te dizer, se tu não tiver nem pé, nem braço, nem nada, tu não vai fazer nada. Porque Deus é quem tem te dado tudo que você tem. Agora a questão é se você, como essa mulher, depois de reconhecer o milagre, se prostrou diante dele. Você pode dizer amém? Versículo 34, estou terminando aqui. Ele disse algo que ele disse para essa mulher, algo que ele não disse para muitas das mulheres que fez o milagre. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Alguns momentos, até Maria, em um momento, ele diga, mulher, o que tenho eu contigo? Ele chama de mulher as pessoas que aconteceu um milagre, as mulheres que tiveram um milagre na sua vida, ele disse mulher, mas filha é diferente. Por que ele chamou aquela mulher de filha? Porque a sua fé não foi só para a sua cura, foi para a sua salvação. A fé daquela mulher, ela ultrapassou a vontade de ser curada. A fé daquela mulher não foi só para um Deus que cura, foi entender que Ele era o Filho de Deus. Aquela mulher não tocou, ela não buscou em primeiro lugar, quando ela reconheceu quem era aquele que estava passando, ela tocou, e a sua fé foi muito mais além do que ter. Aí agora, ele diz assim, agora tu não é criatura, porque todos nós somos criatura, mas filho é só aquela que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Esse negócio de falar eu sou filho de Deus, isso é uma mentira. Todos nós somos criaturas. Filho é só aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. O sangue que passa nas suas veias é o mesmo de Cristo. Portanto, esta mulher, no versículo ainda 34, a tua fé te salvou. Olha aqui. Olha o que aconteceu primeiro. Filha, a tua fé te salvou. Depois que ela é salva, ele diz, vai em paz e ser curada desse mal. O que veio primeiro? A salvação e depois o milagre. Entende, irmãos? O que vem primeiro não é o milagre. O que vem primeiro é o desejo de ser salvo. Você está buscando errado. Você está correndo atrás dos milagres na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas
e será acrescentado. Tudo que nós precisamos é complemento da salvação. Você não tem que se entristecer porque você não tem dinheiro para pagar a conta. Você tem que se entristecer se o teu nome não estiver escrito no livro da vida. Você entendeu, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Primeiro eu tenho que me alegrar, porque eu tenho uma convicção que se Jesus voltar agora, nesse momento, eu vou para o céu, porque é nisso que eu creio. Isso aqui, chamado igreja, não é um lugar de dar presente para ninguém. Isso aqui não é um lugar em que você vem aqui e sai daqui porque você vai comprar a tua casa nova, teu carro novo. Não é isso. Isso aqui não é um hospital que você chega lá, ele passa uma receita, você vai para casa tomar uns remédios, você vai ser curado daqui a pouco. Não é isso não, irmão. Isso aqui é um lugar em que a gente luta todos os dias pelo céu. Todos os dias um leão se levanta contra a gente mata um leão, a gente mata um urso todos os dias e está pensando que o diabo está de olho na tua casa? Está pensando que ele está de olho no teu trabalho? Ele está de olho na sua salvação, porque quanto mais você vem para a igreja, mais perto do céu você está. Portanto, irmãos, o que vem primeiro não é o que eu preciso, não é os milagres, porque todo mundo aqui precisa de um milagre, mas você pode correr o risco de ter coisas e não ter o reino dos céus, de nadar e morrer na praia. Tenha nessa noite a convicção de que Jesus, ele vai curar, ele vai fazer um milagre, ele vai, mas em primeiro lugar, eu quero ser chamado de filho. Quantos aqui querem ser chamado de filho? Eu quero ser chamado de filho. Não é criatura, é filho. Naquele grande dia, nós vamos estar reunidos diante do Senhor. E eu quero ouvir. Naquele dia onde eu não vou poder levar comigo a minha casa, o meu carro, eu quero ouvir assim, ó: meu filho João Carlos, entre para o lugar onde eu preparei para você. Fique de pé, por favor.